Vamos para mais uma pesquisa? Bora. Mais uma, Vamos vamos lá, embora, então. porque já disseram, antes da gente entrar, disseram que não tem tempo hoje. Ixi. Então nós vamos trazer pesquisa agora. A Linear Pesquisa e Publicidade realizou pesquisa de opinião sobre as eleições municipais na cidade de Matinhos. O estudo aponta o candidato Eduardo Dalmora à frente na corrida eleitoral. A primeira pergunta é espontânea, onde não são colocados os nomes dos candidatos. Neste cenário, ao serem questionados sobre em quem votariam se as eleições para prefeito de Matinhos fossem hoje, 25,21% dos eleitores disseram que votariam no candidato Eduardo Dalmora. 11,23% disseram que votariam no Zé da Eclair. 8,69% disseram que votariam no Rodrigo Gregório. 1,48% dos eleitores votariam no Clécio Vidal. 1,27% na Cássia, mulher do juiz. 0,42% no Gato Conectado. E 51,69% dos eleitores não opinaram sobre essa questão. Em pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos, ao responder a pergunta, considerando estes candidatos, em quem você votaria para prefeito de Matinhos, 37,71% dos eleitores disseram que votariam no Eduardo Dalmora. 21,19% disseram que votariam no Zé da Eclair. 12,5% votariam no Rodrigo Gregório. 4,66% escolheriam a Cássia, mulher do juiz. 3,18% votariam no Clécio Vidal. 0,64% no Gato Conectado. 0,21% na Esmaragda do Litoral. Os indecisos somam 13,35% e 6,56% dos eleitores afirmaram que votariam branco ou nulo. Ainda sobre a intenção de voto, os eleitores foram questionados se o voto já é definido ou ainda pode mudar. 68,43% dos eleitores disseram que sim, o voto é definido. 31,14% disseram que não, que ainda podem mudar o voto. E 0,43% não sabem ou não responderam à questão. A quarta pergunta feita mede o nível de rejeição dos candidatos. A pergunta foi: em qual destes candidatos a prefeito você não votaria de maneira alguma em Matinhos? 31,78% dos eleitores disseram que não votariam no Zé da Eclair. 22,25% disseram que não votariam no Eduardo Dalmora. 4,87% não votariam no Gato Conectado. 3,81% no Clécio Vidal. 3,39% no Rodrigo Gregório. 2,54% não votariam na Cássia, mulher do juiz. 1,27% não votariam na Esmaragda do Litoral. 12,08% dos eleitores responderam que estão indecisos e 18,01% responderam brancos ou nulos. A pesquisa realizada pela Linear Pesquisa e Publicidade foi encomendada pela TVCI e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob o número PR 05341/2024. Para esse estudo, foram ouvidos 400 eleitores entre os dias 21 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,84 pontos percentuais para mais ou para menos. Só é importante trazer a informação aqui que o nosso telespectador viu que constava ainda o nome da Esmaragda do Litoral. O que acontece com ela é que o juízo de Matinhos já proferiu uma decisão e optou por retirar o nome da Esmaragda do Litoral das urnas. Porém, ainda há recursos pendentes de julgamento no TRE, portanto, era nossa obrigação manter o nome da Esmaragda do Litoral dentro dessa pesquisa, tá? Se a gente for ver no Divulga Cand, inclusive, já consta como inapto o nome da Esmaragda do Litoral, mas a gente tem uma série de regras a seguir. Vamos dar uma olhada, então, nas telas da pesquisa. A primeira pergunta é espontânea, não foram colocados os nomes dos candidatos, né? Então, teve 25,21% dos eleitores afirmando que votariam no Eduardo Dalmora, 11,23% no Zé da Eclair, mas o que me chamou a atenção, Pierre, foi o número de pessoas
que não opinou a respeito dessa pergunta. Um número bem expressivo, nenhuma outra pesquisa nesse primeiro momento tivemos um número tão elevado de eleitores que não opinaram, não souberam responder, o que mostra que, apesar dessa vantagem do Dalmora nesse primeiro momento, a eleição na cidade de Matinhos não está nada definida, inclusive com a maior parte da população que foi questionada sem ainda definir o seu voto, ou seja, tudo pode acontecer, até mesmo quem nesse primeiro momento aparece bem lá atrás ainda tem chances reais, vai depender muito dessa última semana, desses últimos dias antes da eleição. Agora a gente vai dar uma olhadinha na outra tela, que é a tela da pergunta estimulada, quando foram colocados os nomes dos candidatos, e aí o cenário muda um pouquinho, mas não muda tanto, né, Rafa? A gente tem 37,71% para o Dalmora, 21,19% para o Zé Decler e 12,5% para o Rodrigo Gregório. Continua mostrando ali a preferência pelo ex-prefeito Eduardo Dalmora do PL com 37,71%. Portanto, aí o número aqui de brancos ou indecisos ele caiu nessa segunda tela, quando você estimula, então, que é você dá o nome dos candidatos que estão disponíveis, então, para concorrer a essa eleição. Mas Dalmora continua aqui, então, na preferência, né, dos eleitores. A gente vai para uma outra tela agora, que é: seu voto é definitivo ou pode mudar? Aí a gente tem um número bastante expressivo, né, Tony? 68,43% disse que o que escolheu nessa pesquisa foi definitivo. Então, 68,43% já é um número bastante expressivo. Bom, as eleições de Matinhos e Pontal sempre com muita emoção, né? Até o final. Sempre acontecem coisas de última hora, mas aquele número lá de pessoas que não responderam, eu acho que aí faz uma diferença muito preocupante. Você vê que nos dois quadros, estava prestando atenção aqui, o Dalmora mantém, tanto na estimulada quanto não, uma média de 15% à frente do Zé Decler, né? Então, como a diferença lá de quem, com a soma de quem não sabe para quem vai votar ou não respondeu, está em aberto nesse momento, mesmo com a diferença, na minha opinião, não sei. O que vocês acham? E a gente viu por eleições anteriores que lá realmente é um jogo duro que o eleitor faz ali com os candidatos. É uma disputa para quem tem o coração forte, né, Tony? Agora a gente vai dar uma olhada na quarta tela, que é a tela, né, sobre a rejeição dos prefeitos. Então, em quem você não votaria de maneira alguma em Matinhos? E aí a gente tem novamente encabeçando essa lista aí de candidatos os dois candidatos, né, mas dessa vez o Zé Decler assume um pouquinho à frente, com 31,78% da rejeição dos votos, e Eduardo Dalmora vem com 22,25% para a rejeição. O que é bom para o Rodrigo Gregório, que é o terceiro candidato. A gente viu ano passado não, né? Há 4 anos, em Pontal do Paraná, acontecer algo assim bastante interessante, que era muito parecido com o que acontece aqui na eleição de Matinhos. Mas nada definido ainda, a gente ainda tem uma semana, que é uma semana bastante decisiva, né, Pierre? Exatamente, Rafa, Tony, aqui é muito importante sempre reforçar para o público de casa que qualquer eleição ela é definida ali na reta final, né? E quando a gente tem em uma cidade pequena, com tanta gente ainda sem definir o seu voto, e principalmente com os dois que estão liderando a preferência dos eleitores com uma rejeição muito parecida, apesar do Zé Decler aqui ter uma rejeição um pouquinho maior do que o ex-prefeito Eduardo Dalmora, a gente percebe que ainda tem possibilidade de uma mudança significativa na eleição na cidade de Matinhos. Como a Diana falou de forma brilhante, até mesmo o Rodrigo Gregório ainda mantém vivas as esperanças, porque ele é o que aparece dentro desses com maior intenção de votos, é o que aparece com menor rejeição da população. Então isso pode fazer com que no dia do voto ele ganhe bastante popularidade e possa então ser o próximo prefeito da cidade de Matinhos. Uma eleição nem um pouco definida na cidade de Matinhos, e na minha avaliação é a eleição hoje que a gente menos enxerga para que lado a população vai. É a eleição hoje que a gente ainda não consegue cravar quem vai disputar com o que hoje lidera, se o prefeito vai conseguir superar quem está liderando as pesquisas ali na reta final. Uma eleição ainda muito aberta.
Agora, a pesquisa mostra que os candidatos têm muito a trabalhar no fim de semana e nos próximos dias, né, que é a semana que antecede as eleições. Como a gente vem dizendo aqui, é uma semana crucial para as eleições e vale a gente destacar esses dois números aqui atrás, que são de indecisos ou não sabem, ou nenhum. O nenhum aqui quer dizer, quando você não vota em nenhum desses aqui, quer dizer que não votaria, né, de maneira nenhuma. E, enfim, são números que podem ser agregados ainda nessa última semana, portanto, por algum desses candidatos aqui, né? Quem está liderando ou não, e aí tudo pode mudar, como o Pierre disse. E a emoção mesmo vem no dia do voto, né, Tony? Você sabe que tem uma característica importante, tanto Pontal quanto Matinhos, cidades praianas. Tem muita gente, por exemplo, aposentada, que transferiu o título para Matinhos, vamos assim dizer, só que não convive o dia a dia com Matinhos. Ficam em Curitiba, ficam mais na região metropolitana, vêm para cá lá de vez em quando, não se envolvem politicamente com a cidade. Talvez aí esteja também um grande número dessas pessoas que não responderam, que estão indecisas, porque tem muita gente de fora, mas que tem o título lá porque tem a sua casa lá, e aquela casa de praia, né, de verão. Isso aí mexe muito com a eleição. Aí é um grande desafio e aí eu creio que não tem o corpo a corpo, porque, né, sabe-se lá quando essa pessoa estará em casa. O que vai contar mesmo é o que cada um fez aí na sua trajetória política, porque a gente tem o Zé Declercq, que é atual prefeito, e o Eduardo Dalmora, que é ex-prefeito. Então, é muita coisa para ser avaliada, tudo suspenso em Matinhos. E o que o Tony falou, ele acaba sendo um ponto muito importante a ser considerado, porque além desse público eleitor que tem a sua residência na cidade de Matinhos, mas usa mais para veraneio, final de semana, tem também aquelas pessoas que se mudaram agora, as pessoas que se mudaram ali no finalzinho da pandemia, pessoas que foram morar na cidade de Matinhos de forma mais recente. Então, não tem ainda um entendimento muito grande da política local, ainda não definiu o seu voto. Talvez, inclusive, essa seja uma explicação para a quantidade. Exatamente. Né? Talvez essa seja uma explicação para aquela quantidade de indecisos ainda nessa reta final de eleição. Então, acaba sendo uma eleição muito em aberto na cidade de Matinhos, com toda certeza. Mas também está definido, né? Quem já decidiu o voto ali está decidido, como a gente mostrou naquela tela que diferenciou de outras pesquisas que a gente já trouxe, né? Mais de 60% para quem realmente não vai mudar o voto. Então, cabe aos candidatos agora conquistar esse restante.